O bom é que a parede fica parecendo que tá torta, assim, mas a parede tá reta, viu, gente? Eu que tenho um péssimo hábito de não conseguir colocar as coisas de uma forma correta, assim, e aí acabo perdendo a paciência. Mas vamos lá. O vídeo de hoje foi sobre um comentário que eu recebi lá no meu serviço. Para quem não sabe, eu trabalho numa política de prevenção à criminalidade e frequentemente a gente entra em discussões em relação a várias coisas da vida, de uma forma um pouco mais filosófica e tal. E hoje foi um desses dias, né? Não foi um dia diferente. Normalmente a gente sempre faz isso, de refletir sobre as coisas, problematizar, de trazer, sei lá, pontuações, né, apontamentos, enfim. E hoje foi um dia desses. E eu tava lá almoçando, né? E aí uma colega de trabalho falou assim pra mim: Nossa, Malu, você já percebeu que você é muito guerreira e tal? Aí eu parei, pensei e falei assim: Guerreira? Tipo assim, como assim? Qual sentido? Eu não consigo enxergar muito isso e tal. E ainda brinquei, falei assim, nossa, atualmente eu não tô me sentindo essa pessoa guerreira, não. E aí ela brincou e falou assim, não, é porque você com 25 anos, você já vivenciou muita coisa na sua vida, você tem uma cabeça muito boa, tem seu próprio apartamento, tá conquistando as suas coisas da vida e tal. Você é muito madura, responsável e tal. E de fato, pra quem me conhece, eu sou sim essa pessoa extremamente responsável e talvez eu tenha amadurecido um pouco mais rápido do que a maioria das pessoas da minha idade, né? Mas para quem não conhece um pouquinho sobre a minha história, eu saí de casa com 15 anos e não porque, sei lá, seria, sei lá, foi uma aventura da vida ou uma loucura do tipo, mas sim porque a vida cobrou mesmo e eu precisei fazer isso pela pela própria sobrevivência minha mesmo. Mas aí quando ela falou isso, eu parei, pensei e falei assim, nossa, fulana, é, eu não queria ser essa pessoa. Atualmente, quando eu paro para poder pensar, né, em quem eu me tornei, na pessoa que eu sou, não que eu não tenha orgulho disso, mas que eu sei que isso custou tanto, no sentido de que esse processo de evolução foi tão violento, foi tão precoce, né? Esse amadurecimento que eu tive foi tão precoce, foi tão absurdo, assim. Eu falo que eu tive pouco tempo para poder viver mesmo a minha infância, a minha adolescência principalmente, que foi uma fase da vida que eu praticamente pulei ela, assim. E aí, hoje em dia, eu reconheço que eu não queria ser a Maria que eu sou atualmente, né? Eu preferiria mil vezes ter tido uma vida tranquila, simples, comum, né? No sentido de. Não que não tenha problemas na vida, tá, gente? Tô falando no sentido de ter uma vida comum, que normalmente a maioria das pessoas tem, né? E não ter tido uma vida tão atropelada por várias escolhas, né? E aí a gente foi continuando a conversa e tal, foi muito bacana a conversa, as reflexões que a gente foi tirando a partir disso, né? E aí eu trouxe, né, que a gente tem uma necessidade de romantizar o sofrimento mesmo, assim. Eu falo que eu gostaria de ser a pessoa que só tivesse tido uma vida simples, sem a quantidade de sofrimento que foi. Que eu preferiria não ter esse peso da responsabilidade, de ser uma mulher foda,
de ser a menina que conseguiu um apartamento muito nova, que se virou muito bem, que, sei lá, foi fazer mil outras coisas no período que normalmente as outras pessoas estavam aproveitando a adolescência, fazendo loucuras de adolescência. Eu falo que eu sinto que essa parte da minha vida realmente foi atropelada. E que hoje em dia é muito difícil resgatar isso, até porque hoje em dia eu tenho outra idade, eu tenho outros pensamentos, outras prioridades. É como se agora já passou, eu não tenho muito o que fazer com isso. Mas eu preferiria não ter esse sentimento de responsabilidade tão grande, tão latente assim. E ter vivido uma adolescência comum, normal, igual outras pessoas, e ter sido uma adulta no tempo certo, assim, se é que tem um tempo certo, né? Mas acredito que minha situação, o meu caso, foi bem atropelado. E a gente romantiza isso, assim, no sentido de... Eu sei que ela não falou isso por mal, foi totalmente ao contrário. Ela me disse com o intuito de realmente falar assim, nossa, tipo, te admiro demais, né? Você é uma pessoa que as outras pessoas te admiram por tudo que você é, por tudo que você já conquistou até o momento e tal. Eu sei que foi com esse intuito no meu coração, eu recebi esse elogio, né? Lindo, inclusive, mas eu sinto que existe uma romantização, sabe? Com essa parte do amadurecimento precoce, né? Como se você, aos 25 anos, você tivesse que chegar a um patamar X, porque senão meio que tá errado, né? Entre aspas. E em troca de quê, sabe? Eu cheguei a um patamar X, mas a custo do quê, sabe? A custo de vários traumas, a custo de várias situações violentas, a custo de sofrimentos, a custo de várias questões que provavelmente eu deva levar para o resto da vida. E aí isso me pega muito assim, que eu não consigo receber isso de uma forma sem ser reflexiva, né, no sentido de refletir o quanto que isso me custou, né? E normalmente sempre foram escolhas de terceiros. E escolhas de terceiros que eu, na época muito nova, muito jovem, não podia interferir e falar, opa, para, basta, meu limite é esse, não posso mais, isso tá me fazendo mal. Gente, bom que aqui tem um gato que, assim, é dona da casa mesmo. Vou ver se ela deita aqui. E aí, assim, basicamente, foi a custo disso tudo, assim. E quando você para pra poder refletir, né, o quanto que isso custou na vida da gente, dessas pessoas que acabam tendo que amadurecer mais rápido porque a vida cobra, aí você para pra poder ver o quanto que isso custou, assim, em vários momentos, que você se tornou basicamente o que você conseguia se tornar diante de várias violências ali e que você fez o possível que deu, mas talvez esse possível, se tivesse sido de uma forma mais tranquila, muita coisa atualmente seria diferente, né? Eu provavelmente seria diferente e eu toparia ser diferente para não ter o peso dessas coisas nas minhas costas, né? Porque eu não acho nem um pouco vanglorioso assim falar do meu passado, não acho nem um pouco saudável, pelo contrário, é um passado que se eu pudesse ter não vivido, teria sido muito melhor para mim, assim, em várias questões, assim, de sobrevivência, de felicidade, que teria sido diferente. Mas é isso, né? A gente não muda o passado, a gente só constrói o presente e o
futuro, infelizmente, também não nos pertence. E é isso, agora eu tenho uma gata aqui que é assim. É fofinha assim sempre comigo, né, lindinha? E a gente mora assim, nós duas, sozinhas. Ah, não precisa de mais nada, né? Olha esse toquinho de gente, olha. Lindeza. É isso, gente. Vídeo de hoje terminando em fofurinhas pra vocês.